Com Ramon, vemos como a pose é realmente importante. Tyler Manion, o árbitro do Mr. Olympia, veio a público explicar o porquê Ramondino foi quarto colocado no Mr. Olympia, quais foram as considerações oficiais dos árbitros a respeito disso, e afirmou também que Mike Summerfield foi o melhor oponente que o Sebum já teve. Então eu vou mostrar isso aqui pra vocês, esse é um vídeo dublado. Foi mal por estar um pouquinho atrasado nas notícias, mas o pessoal que acompanha a comunidade do canal viu que eu tive um pequeno acidente na academia. Eu derrubei uma anilha de 25 quilos no meu dedo, mas foi por defeito da academia, tá? A culpa não foi minha. Eu fui colocar essa anilha para fazer o meu treininho de panturrilha, mas sabe aquela borrachinha que fica em volta da barra para você colocar o peso? Então, aquela borracha estava sobrando, ela estava além da barra. Como é de costume, você vai aumentando a carga. Eu fui aumentando a carga, né? E quando eu fui colocar essa anilha, não tinha o suporte da barra onde eu coloquei a anilha. Era só a borracha, então estava com o formato da barra. Tava parecendo que era barra realmente, porque é aquela borracha de proteção, né? Mas ela tava sobrando, então quebrou meu dedo. Cara, foi uma das dores mais fortes que eu já senti na minha vida, mas o vídeo não é sobre mim, né? Só pra dar um esclarecimento aí pro pessoal. A dor não tá fácil, mas é isso aí, o show não pode parar. Então eu vou deixar com vocês esse vídeo aí. Deixa o seu like, comentem as suas opiniões a respeito e fiquem com o vídeo. Olá a todos, Tyler Manion aqui, vice-presidente da MPC e IPB Pro League. E esta será a sua recapitulação do Mr. Olympia para Classic Physique. Primeiro quero dizer que o Classic é uma divisão incrível. Olha, qualquer atleta entre os 15 melhores do mundo é de elite. É, sem dúvida, a nossa divisão mais profunda em toda a liga profissional. Obviamente, um rápido parabéns ao Chris, o melhor de todos no Classic e um incrível representante do fisiculturismo. Ninguém vai superar o que ele fez tão cedo. Obrigado por tudo que fez pela MPC e IPB Pro League. Agora vamos analisar, pois pela primeira vez, Chris foi muito pressionado por Mike. Primeiro, a pose do bíceps duplo frontal. Chris sempre tem um bíceps duplo frontal muito forte. Ele melhorou seus braços ao longo dos anos. Ele tem um ótimo cone até uma cintura fina e sempre teve pernas e quadríceps frontais incríveis. Porém, acho que suas pernas, especialmente os quadríceps, estavam um pouco menores que seu melhor. Agora vamos ao Mike. Mike melhorou tremendamente desde o ano passado. Vemos a melhora nos braços dele. Ele tem um tamanho, volume e redondeza impressionantes nos braços, especificamente no bíceps e tríceps. Acho que esses são melhores que os do Chris. Ele tem um cone incrível, até uma cintura bem fina. Geralmente, Chris supera muitos com sua estrutura e cone. Mas desta vez, na minha opinião, o do Mike foi melhor que o do Chris. Dorsais mais largos e cintura um pouco mais fina. E então descemos para a parte inferior. Eu diria que Mike provavelmente tem os melhores quadríceps no físico clássico atualmente, o que não é pouca coisa, considerando as pernas de alguns caras, mas seus quadríceps têm definição. Ele tem uma curvatura muito pronunciada, o desenvolvimento dele é de outro nível, o equilíbrio geral entre parte superior e inferior é excelente. Ele também trouxe um ótimo condicionamento para essa competição. Então, na minha opinião, dei o bíceps duplo frontal para o Mike. A próxima é a pose de peito lateral. O peito lateral é, sem dúvida, a pose mais forte do Chris. Na minha opinião, sempre foi. Normalmente o Chris arrasa todo mundo completamente nessa pose. Acho que o Mike tem uma perna lateral bem comparável à do Chris. A perna do Chris costuma ser mais detalhada e bem maior que a dos outros. O Mike se mantém bem nesse quesito. Ainda acho que o Chris é melhor, mas o Mike tá aguentando bem. O detalhe do braço externo do Chris é incrível. Braço, ombro e peito externos cheios e estriados. Mike melhorou muito o braço e ombro externos. Dá pra ver que o peito dele também melhorou. Acho que ele se saiu bem nessa pose com o Chris, mas o Chris ainda leva vantagem por ser muito dominante nela. Mas o Mike também tá ótimo. Se ele melhorar do jeito que melhorou esse ano, essa pose pode se tornar uma arma poderosa para ele no futuro. A próxima é a pose de bíceps duplo de costas. Na minha opinião, foi a pose mais disputada entre os dois. Na parte de cima, acho que o Mike tinha as costas melhores. Dava para ver a espessura, separação e definição. Braços e ombros excelentes nessa pose. As costas do Chris melhoraram, mas a largura não estava no nível do Mike. E a espessura das costas, que sempre achei que ele podia melhorar. Então, na parte de cima, o Mike sai na frente. Mas nas pernas, o Chris tem largura e definição nos posteriores impressionantes.
Acho que o condicionamento do Mike talvez fosse um pouco melhor, mas a largura das pernas e os detalhes e tamanho dos isquiotibiais não se comparam tão bem com os do Chris. No geral, essa pose foi muito executada. Para mim, foi realmente muito difícil decidir. Mas no final das contas, eu acho, sabe, quando o Chris consegue acertar o duplo de costas corretamente, eu ainda dei uma leve vantagem para ele, o que daria 2 poses a 1 agora para o Chris. A próxima pose é a de abdominais e coxas para o Chris. Sempre tem bom abdômen e coxa, seja contraído ou no vácuo. Seu vácuo é obviamente impressionante demais. Sempre teve bom abdômen, mas poderia ser mais definido e quadrado. De novo, te falei, acho que os quadríceps dele ficaram um pouco menores na frente este ano. Para o Mike, vemos que tem abdômen muito bom, simétrico, detalhado e separado, com bons detalhes por todo o abdômen, um bom afinamento até sua cintura fina e quadríceps absurdamente grandes na frente. Para mim, essa foi claramente uma pose vantajosa para o Mike, fazendo 2 a 2. A próxima seria a pose clássica favorita. E para mim, essa foi uma pose razoavelmente disputada. Mike fazia o lat spread frontal, acho que é uma pose muito forte para ele. Ele ainda poderia ter um pouco mais de volume, né? Mais volume e detalhe no peito superior e mais redondeza nos ombros, mas com seu cone e pernas incríveis, ainda é uma pose impressionante para o Chris. Ele fazia a pose de um braço para cima, outro na frente em bíceps duplo. Dá para ver que ele tem um afinamento incrível. O braço que ele flexiona é definitivamente o melhor braço dele. Então, o bíceps e o braço interno ainda estão bons ali. Descendo para o corpo, as pernas podem estar um pouco menores, mas ainda estão boas. A perna da frente está mais definida, dá para ver os detalhes e tudo mais. Equilíbrio geral muito bom nessa pose. Para mim, ele mostra bem os pontos fortes, sem fraquezas visíveis. É disso que se trata a pose clássica favorita. Por isso daria essa pose para o Chris fazendo 3 a 2, mas no geral foi uma disputa bem acirrada. Chris fez um ótimo trabalho para segurar o título. Mike se firmou na divisão como alguém para se cuidar daqui para frente. Em terceiro lugar, tivemos o Urs. Acho que o Urs apareceu e melhorou bastante. Ele estava meio parado, sem evoluir no último ano e meio. Ele voltou e mostrou, na minha opinião, melhorias enormes. Uma coisa a melhorar são os braços dele. Ainda acho que podem melhorar, mas houve um progresso enorme. Dá para ver os braços e o peito lateral aqui. Ombros e braços ganharam tamanho e densidade, sem dúvida. Ele está no bíceps duplo frontal, nossa pose clássica favorita. De novo, vê-se que tríceps, bíceps, densidade e detalhes melhoraram. Achei que o peito dele estava mais grosso que nunca. Também estava bem definido e condicionado. Claro, as pernas sempre foram ótimas, mas acho que estão melhores que nunca. De frente, de costas, de lado também, sabe? As costas dele melhoraram muito. Finalmente vimos densidade, separação e detalhes nas costas. Acho que ele fez um trabalho incrível de melhoria. Ainda dá para melhorar, claro, mas está no caminho certo, sem dúvida. Meu principal feedback para ele, além de continuar melhorando, seria sobre a pose de bíceps duplo frontal. Não tenho certeza exatamente do que é. Acho que ele está levantando os braços um pouco demais. Eles deviam estar mais perto, sabe? Logo acima do paralelo. Se você olhar como o Mike e o Chris fazem as poses deles, acho que ele está levantando os braços um pouquinho alto demais. Isso está deixando a forma dele na pose dupla frontal meio estranha. Tipo, sabe? Faz o peito parecer um pouco raso. Agora, acho que isso é melhor do que quando ele estava virando todo pro lado antes, com certeza. Mas ainda acho que dá para melhorar na apresentação dessa pose. Fora isso, acho que ele posou muito bem e tem muitos pontos fortes. Ele vai ser um dos caras disputando o título no ano que vem, sabe? Em quarto lugar, tivemos o Ramon. Pro Ramon, acho que não foi seu melhor visual geral de novo. Ele lutou bastante durante o pré-julgamento, suando muito. Com o Ramon, vemos como a pose é realmente importante. Acho que ele poderia melhorar seu bíceps duplo frontal. Ele pode definitivamente melhorar o bíceps duplo traseiro. Do jeito que fez, perdeu densidade, separação e detalhes. Também sacrificou muito da sua largura. Do ano passado para cá, a grande diferença nessa pose. Acho que ele precisa trabalhar mais a largura geral. Então, focar em adicionar largura aos dorsais. Isso vai melhorar seu duplo frontal e traseiro. A densidade e os detalhes, sei que ele tem. Sei que estão lá, simplesmente não foram mostrados aqui. Seu condicionamento geral não estava nada mal. Estava em forma, mas não estava nítido. Devia estar retendo água,
pelo quanto suou no palco. Mas, de novo, Ramon é um ótimo competidor. Ele tem tudo para ser um dos que disputam o título. Acho que ele pode fazer muito. Espero que planejem e vejamos o melhor Ramon no próximo ano.